minha experiência. Eu preciso falar para vocês que eu tô contando algo sobre a minha experiência vindo pro Japão. Eu fiquei assim fascinado. Você já comprou a passagem e aí você vai chegar no Japão. Aí quando você chega aqui, você fala: meu Deus, será que essa empresa é verdadeira? Será que tá tudo certo? Será que a gente não vai ser enganado? A gente tem um papo muito bacana para passar para vocês. Como foi incrível a nossa vida, como foi rápida e como tudo foi acontecendo, e quando a gente percebeu, nós já estávamos aqui. Por um momento a gente nem acreditava, sabe? A gente estava no Brasil, não tínhamos nem o passaporte. E você sabe que para você tirar o passaporte você tem que estar com o título de eleitor correto, regularizado. E também não estava. E como estava em período de eleição, a gente não conseguia corrigir isso. Aí tivemos que esperar todo o processo da eleição. Aí aconteceu. Aí no ano seguinte, após as eleições presidenciais, nós conseguimos dar entrada na documentação para poder regularizar o título de eleitor. Uma vez o título de eleitor regularizado, demos entrada no passaporte, junto à documentação, Polícia Federal. Fomos umas 2 vezes na Polícia Federal, demos entrada. E aí, um mês depois, pagamos as taxas os 4. Um mês depois, o passaporte estava em mãos. Depois descobrimos que quem tira o passaporte em Minas Gerais precisa entrar com uma solicitação de elegibilidade junto ao Japão. Me parece, não tenho certeza, que quem tem o passaporte e endereço de São Paulo não precisa. Depois eu vou levantar essa informação para ver se é real. Tá bom? Então, vamos ver o que a gente faz. Em paralelo a tudo isso, a minha esposa começou a buscar, oportunidade. Isso 2 anos atrás. Oportunidade no Japão. E aí viu um anúncio. E nesse anúncio falava sobre o salário, falava a empresa que iria trabalhar, né? Era uma empreiteira que ia fazer os anúncios. E aí vimos a propaganda da cidade. E a propaganda da cidade nos levávamos aqui a Izuma. Eu vou na farmácia e daqui a pouquinho eu continuo esse vídeo. Então, voltando ao vídeo. Aí, pessoal, vimos essa empresa. Aí minha esposa entrou em contato. Eles mandaram algumas informações e pediram para que a gente preenchesse o currículo. Nesse currículo nós mandamos foto, preenchemos todas as informações necessárias. E aí eles questionam se você tem tatuagem, aquela coisa toda. Tem que mandar foto da tatuagem. E logo, posteriormente a esse preenchimento desse currículo, já agendaram uma reunião. Primeiro teve a reunião, uma reunião de 1-2 horas, né? Eles apresentando como que era a ideia da empresa. E em seguida foi-se agendado uma entrevista. Então, nós participamos da entrevista, muito agradável. Respondemos várias perguntas dentro dessa entrevista, o motivo do porquê que nós estávamos pensando em ir para o Japão. E uma coisa que mais nos chamou a atenção foi que, primeiro, eu tenho 48 anos, né, hoje. Minha esposa também tem uma idade, e nós temos 2 filhos. E dentro da entrevista ficou claro que eles nos aceitavam, que oferecia emprego para ambos e que tinha toda uma estrutura para as crianças.
Poxa, aí nós fomos se mexer, né? Fomos dar entrada nesse processo aí de elegibilidade. E assim aconteceu, nós demos entrada, foram muitas documentações. Você conta uma historinha sobre como que foi sua relação, seu casamento, historinha com foto, né? Com fotos, mostrando uma sequência toda. E uma coisa interessante foi que não era só isso não. Você tinha que ter a documentação completa e tinha que ter, nesse processo de elegibilidade, alguém no Japão que fizesse o convite para você. E aí eu tenho uma sobrinha, e essa minha sobrinha que mora no Japão apresentou a documentação. Eu apresentei a documentação provando que ela era minha sobrinha, e a partir daí nós demos entrada, ela mandando o convite. E a empresa que cuidou de tudo isso é a Gema Turismo, né? Eu posso falar o nome da Gema Turismo. Ela nos deu total suporte, representada pela Satomi, né? A Satomi nos atendeu muito bem e fez com que cada documento que a gente precisasse fosse montando esse quebra-cabeça, e até que o momento que nós tínhamos todo o processo preparado. Na hora que nós montamos esse processo todo, aí nós pudemos dar entrada, e aí ficamos lá aguardando. Imagina a gente aguardando esse resultado, gente. Confesso que teve momento que eu pensei, vai dar errado, vai dar negado. O processo de elegibilidade, ele leva de 30 dias até 90 dias para sair o resultado. Não é para ser aprovado, para sair o resultado. E uma coisa que é importante lembrar é que uma vez que sai o resultado, a validade dele é muito curta. São também de 90 dias. Você tem 90 dias para estar dentro do Japão, depois que sair esse documento. E aí, quando foi no final do ano passado, saiu o resultado em novembro, que foi aprovado para todo mundo, para todos. Às vezes a elegibilidade sai para um, mas não sai para o outro, fica uma coisa assim complicada, mas saiu para todo mundo. Aí corremos atrás, e a Gema Turismo já indicou uma pessoa do Rio de Janeiro. Afinal de contas, para quem está em Minas, o processo é feito pelo consulado do Rio de Janeiro, do Japão. E aí essa pessoa deu entrada, preparou toda a documentação, solicitou mais uma série de documentos, mais certidões atualizadas, né? Sempre certidões atualizadas, nada de eu tenho documento do passado, não, tem que tirar tudo de novo. E aí buscamos as documentações necessárias, mandamos para o consulado. Quando o responsável, eu prefiro nesse momento não citar o nome porque eu não conversei com ele, tá? O responsável, ele tirou pra gente, deu entrada, e com 5, 6 dias estava aprovado, tinha saído o visto. E aí vem mais um passo. Qual que é o passo? Primeiro, ter um dinheiro, uma reserva para poder vir pro Japão, porque você precisa de dinheiro aqui. Você não chega recebendo salário, você chega trabalhando para no mês seguinte, quando fechar a folha, você receber. Isso dá um intervalo de 40, 50 dias, né? E também tinha que comprar as passagens. A empresa, se você vem sozinho, a empresa paga a sua passagem e paga o custo da documentação, o visto, né? E quando você vem em casal, que o casal vai trabalhar, quando não tem filhos, também paga, eles pagam tudo. E não cobra nada depois, tá? Pagam, isso faz parte do acordo firmado. E uma outra coisa, agora quando você tem filho, não. Quando você tem filho, uma pessoa só da família vai trabalhar. Aí as crianças vão para a escola e tem tudo uma adaptação para que a segunda pessoa, no caso a esposa, possa ser liberada para trabalhar.
que no Japão tem um cuidado muito grande com as crianças, né? Então elas têm que estar totalmente adaptadas com a alimentação, tudo correto, tudo adequado para que a pessoa possa trabalhar, tá? É assim, você não larga dentro de casa e tá tudo bem. E agora, contando para vocês um pouquinho da história de como foi chegar no Japão. Gente, chegar no Japão, imagina você pegar sua família, você já conseguiu o dinheiro, você já comprou a passagem e aí você vai chegar no Japão. Aí quando você chega aqui, você fala, meu Deus, será que essa empresa é verdadeira? Será que tá tudo certo? Será que a gente não vai ser enganado? Gente, a gente vai imaginando um monte de coisa. Mas eu vou dizer para vocês, desde que vocês procurem a empresa certa, desde que vocês se atentem a esses detalhes, vocês, essa é a minha experiência. Eu preciso falar para vocês que eu tô contando algo sobre a minha experiência vindo pro Japão. Eu fiquei assim fascinado com o cuidado que a empreiteira teve do momento em que nós colocamos o pé no Japão até o dia de hoje. O cuidado com o motorista para nos buscar, nos levar no apartamento, perguntar se a gente estava satisfeito com o apartamento, nos levar para fazer a documentação na prefeitura, cadastrar as crianças, cadastrar todos nós, né? Direcionar profissionais para que a gente pudesse pegar o telefone e tudo, konnichiwa, pegar o telefone, porque a gente chega sem telefone, né? O telefone não funciona, o telefone do Brasil aqui. E tudo isso eles nos auxiliaram, sabe? Imagina você chegar num país estrangeiro e... uma coisa muito importante, não se preocupe em trazer dólar. Não. Quer trazer dinheiro? Quer trazer o kanê? Traga ienes, né? Faz a conversão direto, traga ienes. E se você vai comer na viagem, que a viagem é longa, aí sim, eu trouxe pelo Wise, o dinheiro pelo Wise, e converti, por exemplo, na Europa, quando eu estava na França, eu comprei através de euros. Depois que eu usei aquele valor do euros, converti ele para ienes e saquei aqui no Japão. Então não se preocupe em trazer dólar. Os dólares que eu trouxe só me fez eu perder tempo depois para tentar vendê-los, né? E gente, cheguei aqui, nós fomos muito bem recebidos. E aí você chega, o apartamento muito bom, agradável, bem localizado, escola das crianças perto. E aí quando você chega aqui, seu apartamento está quase zero, né? Nós tínhamos o que? Futon, que nós tínhamos comprado junto com a empreiteira. Tinha máquina de lavar, fogão, geladeira, uma cesta linda que eles deixaram pra gente, de boas-vindas, né? Mais uma vez, o agradecimento a essa empresa que nos recebeu tão bem e recebe todo brasileiro, acredito, muito bem. E eu vou dizer para vocês que o Japão, ele nos transforma. E hoje somos pessoas que, assim, muito gratas, transformadas. A comunidade brasileira daqui é uma comunidade que se comunica muito, que se ajuda, sabe? Tem grupos lá, eles vendem os itens com preço muito em conta, então você não tem dificuldade para montar sua casa novamente com utensílios, né? Então eu só tenho a agradecer, inclusive, a comunidade brasileira que está aqui em Izumo, a Igreja Batista que nos acolheu, nos receberam. A gente pôde ouvir a palavra de Deus e não somente ouvir a palavra de Deus, como receber também ajuda na nossa chegada. A gente chegou num período frio, então eles colocaram à nossa disposição roupa, se a gente quisesse, roupa de doação,
cama, enfim. A Igreja Batista daqui de Izumo foi assim, foi e está sendo muito parceira da gente. Então eu acho que é isso. O que eu posso dizer para vocês é que a nossa experiência, tanto minha como da minha esposa, os meus filhos estão se adaptando na escola, né? A escola não é longe, promove uma segurança incrível aqui no Japão para as crianças, uma educação transformadora. Então, só concluindo, porque eu sei que o vídeo já está longo, dizer para vocês assim que nós estamos muito, muito felizes, tá? Faria tudo novamente, não mudaria nada, abriria mão de algumas coisas sim no Brasil para estar vivendo essa possibilidade, esse sonho. E se você tem esse sonho, se você tem essa expectativa de vir para o Japão e de viver num lugar tranquilo, eu não conheço Tóquio, assim, vi Tóquio, passei por Tóquio, mas assim, o que eu esperava era uma cidade tranquila. Então, hoje, domingo, pode ver, corrigindo, gente, desculpa, hoje, sábado, hoje sábado, um dia, finalzinho de tarde, e aqui esse movimento, ó, e eu tô numa área central, ó, aqui fica o correio, tá vendo? O correio central fica aqui, ali fica Kumon, esse prédio eu não sei o que é, vocês me desculpem, ali tem uma estação mais pra frente, então eu tô numa área assim que deveria, na teoria, ser uma área bastante movimentada, mas Izumo é assim, fora os horários de pico, dia de semana, pode ser que aumente o volume um pouco de carro, mas é essa paz, e eu gosto muito de viver dessa maneira. Então, para os meus filhos é uma paz. Esse é o meu bairro, aqui é conhecido como Enya-cho. Esse é o bairro que eu vivo e é o bairro que a empresa me colocou e no qual eu me sinto muito grato e muito feliz de estar aqui.